Pronúncia ou sotaque? Qual desses eu devo aprender? O que é o mais importante para mim? E eu já vi os comentários de vocês aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube, de que, claro que é pronúncia, né? Todo mundo já tem mais que. Todo mundo já tem mais que conhecimento de que a pronúncia é mais importante. Só que aqui, pessoal, quando a gente fala de pronúncia, tem umas coisas que eu fico meio invocado, tá? Quando a gente fala de pronúncia, aprender a pronúncia do inglês, tem umas coisas que me irritam, tá? Como profissional na área, como autor, como pesquisador, um cara que eu dou aula desde 93, né? Profissionalmente mesmo, estudando, pesquisando e tudo mais desde 97. O que me irrita é quando as pessoas acham que pronúncia da língua inglesa se resume a sons do TH ou se resume à diferença entre beach e bitch, ou a diferença entre man e man, ou a diferença, enfim, essas coisinhas que todo mundo fala assim, eu tenho que saber isso para pronunciar bem inglês. Bom, realmente, se você quiser ter uma boa pronúncia em inglês, você precisa entender esses sons, tentar fazê-los. Mas a pergunta é, e se você não conseguir? Você vai desistir de aprender inglês por causa disso? Então, esse é o tipo de coisa que, assim, eu fico meio invocado mesmo, porque as pessoas se prendem tanto nesse negócio de sons do TH que parece que só tem isso para ensinar e para aprender inglês. Ou se pegam tanto, porque se eu não falar beach ou bitch, né, corretamente, as pessoas não vão me entender. Sério mesmo que não vão te entender porque você vai trocar um sonzinho ou outro? O que vai acontecer é você, de repente, passar uma vergonha básica. Mas isso, assim, depois passa. Todo mundo passa vergonha na vida, né? Não é normal. O pessoal mais antigo aí vai concordar comigo. A gente já passou umas vergonhas bem piores que essa, né? Imagina aquela lata de Neocid caindo o negócio na cabeça aqui e passar um pano, um saco plástico para matar os piolhos, aquilo lá era vergonhoso, né? Pelo menos eu achava, né? Deus o livre. Acho que por isso que eu tô perdendo tanto cabelo, assim, consequência daquela época. Mas em relação, às vezes, a gente cometer um errinho de pronúncia, não tem o menor problema, a gente está aprendendo a língua. E outra, não é a nossa língua materna, né? E nem todo mundo consegue fazer todos os sons bonitinhos em inglês. Isso é normal, é a coisa mais simples que tem. E aí tem gente que fala assim, não, isso não é normal, não. Claro que é. Eu digo que é, sabe por quê? Porque eu já trabalhei com tanta gente de vários cantos do mundo, escuto tanta gente falando inglês, que eu vejo assim, o russo, ele não tem essa preocupação toda como nós brasileiros temos de a pronúncia perfeita. Os chineses falando inglês, vocês já ouviram chinês falando inglês? Vocês já ouviram italiano falando inglês? O chinês acho que é clássico, né? Então, assim, essa coisa de pronúncia do inglês é um negócio que, às vezes, a gente tem que aprender, né? E o que eu falei na primeira live, lá na segunda-feira, a coisa mais importante que a gente tem em relação a esses sons da pronúncia do inglês é aprender a entendê-los, né? Adquirir aquilo que eu chamo de a pronunciation awareness, a consciência de pronúncia, saber como são os sons e entender as diferenças. Opa, entendi. Mas às vezes a gente conseguir fazer os sons não é logo de cara, não é de primeira. Eu levei acho que uns 9 anos para conseguir fazer o som do TH bonitinho, certinho, tá? Isso que eu estudava inglês sozinho, não tinha com quem praticar. Se bem assim, eu já estava dando aula de inglês, eu já tinha contato com nativos, né, falantes nativos do inglês, me ajudavam. Então, chegou um momento que eu comecei a focar bastante nisso, mas assim, eu já usava inglês, já estava tranquilo na vida, não falava muito bem, mas eu não estava nem aí se eu pronunciava o som do TH de modo errado. E aí eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não fale isso para os alunos porque vão todo mundo falar errado. Gente, por favor, tem tanta coisa para falar em inglês. Mas assim, vamos lá, voltando no assunto. Pronúncia é sim importante a gente aprender, tá? Só que a gente não pode ficar tão fissurado ao ponto de achar que se não tiver a pronúncia perfeitinha, bonitinha, a gente não vai aprender inglês. O que a gente tem que ter em mente é que o aprendizado ele é contínuo, né? Eu posso não falar muito bem hoje, não ter uma boa pronúncia hoje, mas conforme eu for aprendendo mais e mais inglês, eu vou melhorando. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, aprender inglês, eu não falava inglês como eu falo hoje. Aliás, se vocês pegarem, tipo, o Inglês na Ponta da Língua está online desde 2007, como site, né? Desde 2005, se eu contar o tempo no Orkut. Em 2009, 2010, a gente começou a fazer podcast. Sabe essa mania que tem hoje? Todo mundo fazendo podcast e todo mundo, podcast, que é a coisa boa. A gente já fazia desde 2009, 2010. Então, assim, a gente já estava desbravando o mundo dos podcasts. Tanto é que eu já até cansei. Mas se vocês pegarem meus podcasts lá de 2010 e pegar o meu jeito de
Meu jeito de falar inglês naquela época e meu jeito de falar inglês hoje mudou muito, né? Então, assim, eu percebo isso. Eu já pensei em apagar esses podcasts para as pessoas falarem assim, nossa, né, esse cara, o inglês aqui não tá muito legal, não sei o quê. Só que eu acho legal deixar para vocês verem como que a gente também vai melhorando. E olha só, 2010, né, 2009, 2010. Imagine meu inglês na década de 90 como é que era. Então, assim, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando a pronúncia cada vez mais. Só não pode ser fissurado achando que não vai ser capaz de falar inglês por causa de um sonzinho, de uma coisinha ou outra. Já em relação a sotaque, né? Bom, deixar eu só explicar aqui o que é então a pronúncia do inglês, né? Pronúncia não é só sons isolados, não é só você pegar um livro. Eu vou mostrar um livro para vocês aqui, que é esse livrinho aqui, ó, English Pronunciation in Use. Não é pegar um livrinho desse daqui, tá? English Pronunciation in Use, e vir aqui e ficar preso nos sons, né? Aprendendo só os sons da língua. Então tem aqui uma aula só de TH. Arthur's mother. E aí você fica, claro, você vai praticar isso aqui, você vai falar sick, thick, sick, boat, both, boat, free, three, and free. Você vai praticar isso, você vai tentar praticar esse som, você vai melhorando cada vez mais, só que não vai ser de uma hora para outra, né? Vai levar um tempinho. Mas então, aprender a pronúncia do inglês não é só aprender os sons como muita gente acha. Em todas as lives que eu faço, que eu apresento, eu sempre digo o seguinte: em relação à pronúncia, tem umas características da pronúncia da língua inglesa que são muito mais importantes da gente aprender desde o básico. E as pessoas tendem a querer a deixar para aprender isso só achando que é coisa do avançado, do intermediário, que são quem já assiste às lives, né, sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de Connected Speech. É muito legal vocês aprenderem Connected Speech desde o início do curso de inglês, desde que começam a aprender inglês. E um exemplo de Connected Speech. Todo mundo, quando aprende inglês, aprende o tal do you, né? Do you speak English? E aí fica querendo sempre ouvir e falar inglês desse jeito. Do you speak English? Do you speak? Ainda põe um speak, né? Speak English. Quando, na verdade, se você for conversar com alguém e quiser pronunciar naturalmente, você tem que falar mais ou menos algo como do. Do. O do you junta, conecta, né? Ele vai se conectar. Connected speech. Do, speak English. O speak English, o casinho, né, do speak, se junta com English. E aí fica algo como speak English. Speak English. Aí você junta isso tudo e fala rapidinho. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak Spanish? Aí já não tem como fazer o K juntar com S, né? Mas você mistura tudo também, de certa forma. Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Que mais? A gente tem o próprio What's Your Name, que todo mundo fala What's Your Name, e às vezes vai ouvir alguém falando What's Your Name? Hey, what's your name? What's your name? Né? Então, a gente tem a tendência de não aprender esse tal de Connected Speech e deixar para os níveis mais avançados. Por que não aprender no começo do curso, né? Por que não aprender desde o básico? Então foquem nisso. Lá no site inglesnapontalingua.com.br tem dicas de Connected Speech. Outra coisa importante de se aprender em relação à pronúncia do inglês, além dos sons isolados, né? É aprender o que a gente chama de word stress. Word stress, tá? Não é estresse mundial, não, tá? É word, de palavra. Ou seja, a tônica das palavras. Para você saber falar um important, it's important to me to do this. It's important, ok? Não é você saber onde fica a palavra, a sílaba tônica das palavras. E isso é algo que às vezes as pessoas erram bastante na hora de falar inglês, tá? Colocam a tônica no lugar errado. E como é que você aprende isso? Acessando dicionários. Os dicionários online hoje em dia tem um linkzinho lá, tem um botãozinho que você clica e você ouve a pronúncia das palavras. Aprendam a pelo menos ler, a interpretar o tal do Alfabeto Fonético Internacional, o IPA. Aquilo é importante a gente saber. Porque aí quando você vê que tem um tracinho na frente de uma sílaba lá, você sabe que aquela sílaba é a sílaba tônica em inglês. Hoje é muito fácil isso, né? Hoje a gente tem os dicionários online para nos ajudar a aprender a pronúncia das palavras. Na época que eu comecei a estudar inglês, a gente tinha só os dicionários de papel, né? E assim, meu primeiro dicionáriozinho, para vocês terem uma ideia,
ele tinha a pronúncia das palavras em português. Então, a palavra, por exemplo, hello, era escrita, né, além do inglês, tinha hello em inglês, aí entre parênteses, o colchetes vinha assim, R-E-L-O-U, hello, hello. E o ré era em itálico, não, em negrito, ou era sublinhado, não lembro. Ele tinha um destaque para mostrar onde que estava a tônica. Hello, para não falar hello, hello, assim, hello, hey, hello. Depois, eu aprendi o alfabeto fonético internacional. Aí eu investi nesse dicionáriozinho aqui, ó. Era o que a gente tinha na época, tá, pessoal? Eu investi nesse dicionário, que é o Dicionário de Pronúncia Inglesa da Cambridge. Aí como é que ele funciona? Eu vou ver uma palavrinha aqui dentro, vamos ver o hello? Eu vou ver o hello, e aí ele vai me mostrar como que é a pronúncia de hello no alfabeto fonético internacional, né? Eita, tá difícil hoje, Denilson, achar as coisas aqui. Denilson hoje não tá muito legal, tá, galera? Só normal. A gente hoje tá meio aos trancos e barrancos. Aí para achar a palavra aqui também, nem o olho tá funcionando aqui, ó. Hello, na verdade a tônica tá... não, tem no hell. Eita, a tônica tá nos dois. Ok. Hello, então low é uma, e tem o hello. Tem hello e hello. Aí eu tava falando a tônica no low, tá? Olha a confusão que tá a cabeça hoje, certo? Então, assim, a gente tinha essas informações, tudo aqui, ó. Tem a palavra e aí vem a pronunciazinha dentro e tudo mais, certo? Olha a confusão que era pra gente aprender pronúncia naquela época, aprender a tônica das palavras. Hoje em dia, basta ir num dicionário online. Eu já dei dica de dicionário online para vocês, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Além do connected speech, além da questão de sílaba tônica nas palavras, o word stress, outra coisa importante dentro do inglês, da pronúncia do inglês para a gente aprender, é o sentence stress, ok? Que é a palavra mais forte dentro de uma frase. E isso aqui é uma coisa muito comum em várias línguas e o inglês não fica de fora. Então, o inglês não é uma língua robótica. Eu estava lendo um livro esses dias e o cara falou que o inglês é uma língua robótica, né? Que não tem muita entonação. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e o livro é atual. Eu falei, esse cara, acho que ele fumou alguma coisa, bebeu algo para escrever isso. Porque a língua inglesa, ela não é uma língua monótona, né? A língua inglesa, ela tem a palavra tônica dentro dela, né? A palavra mais forte. Então, ela não é assim, ó. She bought, como é que é? She bought a red dress. Isso é um robô falando. She bought a red dress. She bought a red dress. Né? Você fica, ok, entendi, legal, bacana. Em inglês, a gente coloca a tônica, a palavra mais forte, a ênfase, né, naquela palavra que eu quero que as pessoas entendam do que se trata. Então, eu posso dizer assim, she bought a red dress. Não foi ela, não fui eu, não foi a mãe dela, não foi o pai, não foi o irmão, não foi... Né? Ela comprou. She bought a red dress. Eu posso dizer, she bought a red dress. Ela comprou um vestido vermelho. Ela não roubou, não emprestou, não alugou, ela comprou. She bought a red dress. E eu estou enfatizando aqui para vocês terem ideia de como que é o sentence stress, tá? Eu posso dizer, she bought a red dress. She bought a, aí muda a pronúncia do A. Em vez de she bought a red dress. Ela comprou um vestido vermelho, tipo, né? Tipo, assim, é o vestido. Eu poderia até trocar, dizer she bought the red dress. Ela comprou o vestido vermelho. Não foi qualquer um vestido vermelho, foi o vestido vermelho. She bought the red dress. Muda a pronúncia também, de the para the, ok? A gente tem she bought the red dress. She bought the red dress. She bought the red dress. Ela comprou o vestido vermelho. Não foi o azul, o amarelo, o rosa, o branco, o preto, foi o vermelho. She bought the red dress. She bought the red dress. She bought the red dress. Ela comprou o vestido vermelho. Não foi a saia, não foi a camiseta, não foi a jaqueta, foi o vestido vermelho. She bought the red dress. Então, olha como a palavra mais forte indica o que eu quero que a pessoa preste atenção e como eu estou comunicando as minhas ideias. Isso também é importante a gente aprender inglês. Então, recapitulando aqui em termos de pronúncia, né, em vez de ficar só nos sonzinhos isolados, TH, beat e bit, essa coisa toda,
aprender connected speech, aprender word stress e aprender sentence stress, ok? E por fim, em termos de pronúncia, aprender também entonação, tá? A língua inglesa ela tem entonações e isso é muito importante. Tem muito a ver com o sentence stress também, mas ela pode subir ou baixar em determinados momentos. Então eu posso dizer assim, what's your name? What's your name? Tá? Tem uma diferença entre eu falar what's your name? Eu quero saber qual é o seu nome. Eu não sei. Ok? Então me fala aí, qual é o seu nome? What's your name? What's your name? Ok? What's your name? Ou your. Your é a tônica. Por quê? Porque é o seu. What's your name? Ok? Eu posso ainda dizer what's your name? Quando eu faço a pergunta desse jeito, com a entonação subindo, é porque eu não peguei bem o seu nome e quero que você repita, né? Ou eu esqueci, eu fui anotar, acabei esquecendo. What's your name? Ok? Qual que é mesmo o seu nome? Fala, repete para mim, por favor. Eu não preciso dizer assim, can you repeat your name, please? Because I couldn't write here. Eu mudo a entonação. What's your name? Ok? Ou eu não entendi muito bem o que você falou. What's your name? Ok? What's your name? Aí eu tô perguntando. É uma pergunta assim, ei, qual o seu nome? Eu ainda não sei, fala para mim. Quando eu mudo a entonação. Então, essa coisa de entonação em inglês é muito legal, tá? De se aprender também. E não precisa deixar ir para o final do aprendizado, né? Como muita gente faz. Eu confesso para vocês que se eu tivesse aprendido isso, se eu tivesse tido alguém, na verdade, né? Para me falar isso no começo do meu estudo de inglês, eu acho que eu teria, a minha pronúncia ela não teria demorado tanto para eu sim, me sentir à vontade com ela, né? Para eu ficar assim, poxa, é isso que eu quero. Por quê? Porque quando eu comecei a aprender inglês, sozinho, sem professor, me virando e tal, dando meus pulos, eu foquei muito nas palavrinhas, pronúncia das palavrinhas, ficava ali, vendo as palavrinhas, vendo não sei o quê, como é que pronuncia tal palavra, ainda pronunciava errado. Por exemplo, eu falava, em vez de falar Brasil, eu falava Brasil. Ao invés de falar vehicle, eu falava vehicle. O que mais? Eu não falava going, né? I'm going, eu falava going, I'm going. E falava assim mesmo, gente. Eu não tinha ninguém para me ajudar, então eu falava do jeito que dava. Com o tempo eu fui aprendendo, fui vendo como é que era. Mas se naquela época que eu comecei a aprender inglês, se eu tivesse tido alguém para me ensinar essa coisa de connected speech, ou pelo menos falar assim, olha, tem um negocinho aí importante para você aprender que é connected speech, word stress, sentence stress e intonation. Foca nisso, Denilson. Tenta ouvir, tenta prestar atenção quando você estiver ouvindo um texto, que isso vale muito a pena. Melhor do que você ficar aí praticando esse negócio de beat e bit. Eu tinha um livrinho, peraí. Eu acho que ele... tá aqui, pronto. Eu tinha esse livrinho aqui, ó, acho que é o primeiro livrinho de pronúncia que eu tive na minha vida. 31 de maio de 96, tem a data aqui de quando eu comprei esse livrinho, ganhei. Esse aqui eu acho que eu comprei. E ele é pronúncia do inglês norte-americano. E ele vinha com um monte de explicaçõezinhas e tal. Eu tentava me virar, gente, dando meus pulos lá com o inglês. E aí eu ficava repetindo sons, né? Aí, tipo, correção de pronúncia. Thin, thin, sigh, thigh, think, think, sim, them. Eu ficava fazendo isso. Se eu tivesse alguém naquela época, porque esse livro não me ensinou isso, dizendo assim, olha, preste atenção, hein? Vou repetir. Connected speech, word stress, sentence stress e intonation, você vai conseguir entender bem melhor inglês e até mesmo se articular melhor em inglês, mesmo que a pronúncia de algumas palavras estejam erradas, tá? E com o tempo você vai aprendendo a pronunciazinha das palavras do jeito certo. Aliás, como eu escuto muito nativo falando inglês, às vezes eles mesmos ficam meio perdidos com a pronúncia de algumas palavras. Como é que pronuncia isso? E tem gente que pronuncia errado a vida toda uma palavra e depois aprende o certo. Tá? Eu já vi algumas postagens, pessoal, gente, de nativos, né, americanos ou ingleses, dizendo assim, passei minha vida toda falando errado tal palavra, o jeito certo é tal. Então, isso serve de incentivo para vocês, né, perceberem assim, que pronúncia é importante, mas não é a pronúncia dos sonzinhos isolados ali e tal, porque a gente vai aprendendo, vai melhorando cada vez mais. E sim essas 4 características de pronúncia que eu falei aqui. E isso ajuda também e muito no desenvolvimento do listening. Uma das perguntas que mais me fazem é como eu melhoro meu listening em inglês? A melhor maneira de você melhorar o seu listening em inglês é estudando pronúncia, tornando-se, adquirindo ou desenvolvendo a sua pronunciation awareness, a sua consciência de pronúncia, ok? Estão pedindo para eu mostrar o livro aqui. O livro é esse aqui, ó. Nem sei se esse livro existe ainda à venda, tá? Pronúncia do inglês da
Marta Steinberg. Me ajudou muito, tá? Eu não estou criticando o livro, não. O livro é muito legal, tá? Eu gostei, foi o que me ajudou muito a aprender inglês, a ter uma melhor noção, assim, da pronúncia do inglês, de prestar atenção em certas coisas. Foi nesse livrinho aqui que eu aprendi que a gente tem a mania de fazer a tal da vogal de apoio, né? Que ela tem um nomezinho técnico aí que eu não lembro agora. O que é essa vogal de apoio? Sabe quando a gente fala estrela em inglês? Estrela em inglês começa com S, né? A gente tem a mania de falar E-star. E-star. A gente coloca esse izinho na frente do S. Não tem. Você faz o som como se fosse do C de cebola. Só isso. Star. Star. Olha a diferença. E-star, eu coloquei uma vogalzinha antes, né? E-star. E aí a gente tem star. Star. É só star. O mesmo vale para school. School. Escola, né? A gente não fala e-school, a gente fala school. Foi com esse livro aqui que eu aprendi isso, tá? Outra, espião em inglês é spy e não spy. Spy. Foi com esse livrinho aqui que eu aprendi a questão também da vogal de apoio que a gente coloca no final das palavras, tipo Facebook, né? E não é Facebook, é Facebook. Facebook. Facebook, ok? Que mais? A gente tem... Não é... Eita. Aqui, ó, achei. A gente tem cookie, que é a bolacha, e tem cook, que é o cozinheiro. A gente tem dirty, que é sujo, e tem dirt, com T, né? Um Tzinho. Dirt, que é a poeira. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de falar certas palavras em inglês, porque a gente tem a mania de colocar uma vogal de apoio. E isso pode, né, dependendo do contexto, se for a palavra sozinha, a pessoa não entender o que você quer dizer, mas dentro do contexto, claro, todo mundo vai entender. Olha a diferença aqui, ó. She didn't like... Wow, I don't know what happened here. All of a sudden... Pera aí, pessoal, que aqui rolou um negócio muito estranho por aqui. All of us... Aqui, vamos lá. Então a gente tem por aqui o leaf, né, folha. Aí tem leafy, que é folhudo, e assim vai, certo? Então, para quem pediu para ver o livro, é esse aqui, tá? Aconteceu alguma coisa no Instagram e acabou a live no Instagram e eu reiniciei aqui, tá, pessoal? Eu já estava com 30 minutos de live no Instagram e ela se foi, caiu. Não sei o que houve. Então, não sei se quem pediu para ver o livro, ó, tá aqui. Foi a row.usa. Mostre o livro. É esse aqui, tá? Aliás, eu tenho 2 dele, ó. Acho que uma hora eu vou fazer um sorteio desse livro aqui. Eu tenho 2 livrinhos, porque eu tenho o meu, né? E tem um outro aqui que foi... Acho que alguém me deu em algum momento. E como eu já tinha, eu não quis falar, eu já tenho esse livro, não preciso não. Eu peguei, guardei e falei assim, vai que um dia, né, eu perca um, eu tenho outro. Ué, engraçado. Deixa aqui. Vamos pensar a respeito, certo? Pessoal, eu estava falando então de pronúncia, tá? Galera que está aqui no Instagram, que está chegando agora, essa live ela já estava rolando antes, por alguma razão a live caiu aqui, sumiu, desligou tudo, eu reiniciei, tá? Mas eu estou ao vivo no YouTube e o assunto é a pronúncia ou sotaque, qual eu devo aprender. Então, para quem não viu a live antes, não estava assistindo, eu já falei aqui sobre pronúncia e agora a gente vai falar de sotaque, ok? Eu sei que eu perdi algumas perguntas do pessoal aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir novamente o Instagram. A produção corta esse trecho depois, né, produção? Eu vou abrir novamente o Instagram, porque tinha umas perguntinhas legais aqui, eu não quero fechar, elas ficam... tem um comentário do Lipe. Tananana. Bom, vamos lá então, tá? Tinha um comentário do Lip, tinha umas perguntas bacanas aqui, uns comentários legais no Instagram. Aí caiu, não sei porquê, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu tô abrindo outra. Aqui, ó. Row.usa. Você perguntou do livro, né? Você conseguiu ver o livro? Porque a live caiu, tá? Sumiu, desapareceu aqui. Aí eu tô falando que eu tenho 2 livros dele, né?
2 desse pronúncia do inglês. Só confirma para mim se você viu o livro, tá bom? Vamos lá. Espera aí que deixa eu resolver o problema aqui do Instagram, para eu ver os novos comentários que foram entrando, tá bom? Bom, eu falei ali de pronúncia, né? Eu estava falando da pronúncia. 4 pontos importantes para você aprender a pronúncia do inglês. Não é ficar sempre focando apenas, né, nos sonzinhos isolados, mas... Peraí. Mas focar em 4 outros itens que eu acho importante em relação ao aprendizado da pronúncia do inglês, que são, vou repetir, tá? Para todo mundo ficar tranquilo aí se perder alguma coisa. Connected speech, word stress, sílaba tônica nas palavras, sentence stress, que é a palavra tônica, a palavra mais forte, a palavra com mais ênfase dentro da sentença, e entonação. São 4 pontos importantes para vocês terem de pronúncia. Essas dicas, pessoal, tá tudo no inglês na ponta da língua, no site, tá? Eu só não lembro como que tá o título dessa, mas se vocês procurarem Connected Speech ou dicas de pronúncia, vocês vão achar tudo isso por lá. E tinham perguntado antes, em algum canto aqui, sobre a diferença de beat e bit, né? Como é que é a diferença do som de beat e bit? Eu já escrevi uma dica no site sobre isso, acho que em 2009, que essa dica, esse tema é velho pra caramba, é mais velho do que andar pra frente. Mas para quem não viu ainda, não assistiu ao vídeo e tudo mais, a diferença é muito simples, tá, gente? Praia, em inglês, o som do I na praia é tipo o nosso I mesmo, quando a gente fala assim, ih, caramba, deu erro. Dá uma olhada aqui, ó. A gente meio que puxa tudo aqui, a gente chama isso de vogal tensa, né? Porque a gente vai tensionar todos os nervinhos da boca aqui para fazer o I, caramba, deu errado. I. Então eu falo beat, ele é um som longo também. O que é um som longo? Eu projeto ele um pouco mais. Beat, ok? Isso é praia em inglês. Já o outro, que é o palavrão, a gente fala bitch. Olha que eu não tensiono aqui, tá? Fica relaxado. Então a gente chama de uma vogal, uma lax vowel, que é uma vogal relaxada, e ele é mais curto. Eu só falo bitch. É como se eu fizesse assim, ó. I. Então eu tenho bitch. E aí você vai continuar fazendo com outras palavras, como seat, que é o assento, e sit, que é o verbo sentar. Eu tenho it, ou eat, que é o verbo comer, eat. E eu tenho it, que é o... Caramba, que é o pronome it, ok? Então são essas as diferenças dos sons de beat e bitch, certo? Não é tão complicado assim se você parar para pensar. É bem mais fácil do que aprender a pronúncia do som do TH ali, os sons do TH, certo? Vamos lá então. Ó, a Giga e Reda, eu acho que é isso, tinha colocado aqui Connected Speech, Sentence Stress, Word Stress, Intonation. Muito bem, tá ajudando o pessoal aqui, ó. Vamos lá. Questão de sotaque, então. Vocês já entenderam que pronúncia, né, é a melhor coisa, é o que a gente tem que focar. E o sotaque? Pessoal, sotaque é a nossa identidade cultural. Sotaque são as diferentes maneiras que a gente tem, né, de que uma língua é falada em determinada região. Então, aqui no Brasil, eu moro no norte do Brasil, eu moro em Porto Velho, Rondônia. Então, aqui a gente tem o nosso jeito de falar, que é o nosso sotaque, a nossa característica, né, a nossa identidade cultural da região. E aqui é uma mistura de várias tribos, digamos assim. Então, às vezes, os nossos sotaques eles se misturam muito por aqui. Quem está no Rio Grande do Sul, ou quem vai ao Rio Grande do Sul, já sabe que lá o pessoal fala de um outro jeito, já tem, né, outro sotaque. Quem vai para a Bahia, já o baiano é outro sotaque. Quem desce ali para o Sudeste, lá para Goiás, né, já é outro sotaque. Vai para Minas, já é outro sotaque. Às vezes um sotaque meio que pega a característica do outro, quando eles são muito próximos, né, como é o caso do mineiro e de Goiás. Peraí, deixa eu ver. É ok, é. Então, assim, mas ainda assim, a distância torna aquele sotaque diferente. Então, quando as pessoas falam assim, você tem que aprender a falar inglês como falar com sotaque nativo. Tá, peraí, nativo de onde? Porque a língua inglesa tem inúmeros sotaques, certo? O inglês, só o inglês dentro dos Estados Unidos,
nós hoje sabemos que tem cerca de 35 a 38 sotaques, tá? Dentro dos Estados Unidos só de inglês. E alguém colocou aqui, o Alisson Monteiro tinha colocado no Facebook, falando assim, me lembro do vídeo sobre os Appalachian no Instagram, que foi um vídeo que eu coloquei falando de Appalachian English, que é um dos sotaques que se tem dentro dos Estados Unidos, e que se você aí acha que o sotaque texano é o mais difícil, é o mais complicado, é porque você ainda não ouviu o sotaque dos Appalachians, né? O Appalachian English. O Diego Franco está falando aqui no YouTube, o sotaque de Florianópolis é muito diferente, eles falam como os portugueses dos Açores. E o pessoal lá em Florianópolis, né, tem a galera da ilha, tem o termo que eu lembro que falavam para o pessoal que era realmente da região e tinha um português diferente, era o que chamavam os manezinhos, né? Palavra horrível para descrever alguém, mas enfim, me falaram isso lá. Diego, me corrija aí, por favor. Mas assim, voltando no inglês, tá? O cara do Texas, perto do cara dos Appalachian English, o cara do Texas fala inglês que todo mundo entende. O cara dos Appalachian English ali é complicado, tá? E eu postei um vídeo sobre isso. Então, dentro dos Estados Unidos, nós temos inúmeras variantes, né, de sotaques. Eu errei a frase aqui. Nós temos vários sotaques do inglês americano. Só que tem um inglês americano padrão, que é aquele usado na diplomacia, é o discurso do Barack Obama, né? Quando vocês escutam o Barack Obama falando, ele, além de ter uma pronúncia muito clara, ele usa o inglês padrão, o inglês americano padrão, o Standard American English. Por isso que ele fala com mais calma, com mais tranquilidade, articula bem as palavras, que é para todo mundo entender, tá? Imagina, já o Trump não ligava muito para isso, ele falava do jeito que ele queria, né? Bem diplomático o cidadão. Há quem goste, há quem odeie, mas assim, ele não ligava muito para o jeito para essa coisa de falar de modo mais claro, mais tranquilo. Alguns discursos dele ele fazia dessa maneira. Quem for ouvir discurso do Biden, e aqui, pessoal, detalhe, eu não estou fazendo a defesa política de nenhum e nem de outro, tá? Eu estou falando de língua, estou falando de inglês. Quem vai ouvir o Biden falando vai ver que ele já fala também mais calmo, mais tranquilo, porque no mundo da diplomacia, né, eles têm que fazer dessa maneira. Vamos para o outro lado do oceano agora, vamos lá para o Reino Unido. Dentro do Reino Unido, estima-se que há entre 48 a 52 diferentes sotaques de inglês britânico. Então, o que é o inglês britânico? Né? A gente não sabe, porque tem uma variedade muito grande também de sotaques. E alguns vão chamar isso de dialetos, né? São os dialetos. A gente tem, por exemplo, e aí, além desses sotaques diferentes lá dentro, eles têm também um que é padrão, né? Que é falado assim por cerca de 3% das pessoas, ou no mundo acadêmico ou no mundo profissional, que é o tal do Received Pronunciation. Embora isso já seja quase um mito hoje em dia, né? Mas a gente ainda se prende muito ao Received Pronunciation, que é o inglês britânico padrão. Então, são os sotaques. A gente, em termos de aprender inglês, o legal dos sotaques é a gente aprender como algo curioso, mas não algo que a gente deva focar tanto assim, eu quero mudar o meu sotaque em inglês. Não, você tem que falar inglês, você tem que articular bem as palavras, você tem que se comunicar com clareza. E nisso, a pronúncia vai te ajudar. Connected speech, word stress, sentence stress, intonation. Quando vai para a área de sotaque, aí, assim, já muda totalmente a configuração do negócio. Não é algo que todo mundo tem que se desesperar para aprender, tá? Isso é o que eu e muitas outras pessoas dizem. Agora, devo dizer uma coisa aqui, que é o seguinte, sobre essa coisa de sotaque. E é algo que eu defendo, assim, falo para todo mundo e não tenho vergonha de falar isso. Primeiro, a gente nunca vai perder o nosso sotaque. A gente nunca vai perder a nossa identidade ao falar inglês. So the way that I speak English is going to be this way, maybe for the rest of my life. And if people think that I have a heavy accent or if that I speak with an accent, no problem at all. The most important thing is that people have to understand the way that I speak. I have to speak in a clear way. I have to make them to make myself understood. I have to say things in a clear way so that I can communicate. Okay, this is the most important thing that I have to do.
E aí tá o meu sotaque no meio disso tudo, que eu vou chamar de Brazilian accent, né? O nosso jeito brasileiro de falar inglês. Eu posso reduzir o meu sotaque. Só que as pessoas confundem essa coisa de redução de sotaque. Na verdade, assim, a gente corrige alguns errinhos que são característicos para a gente. Lembra que eu falei ali no começo que a gente tem a mania de falar e-star ao invés de falar star, star? Então, quando eu falo e-star, eu já entrego minha identidade. Opa, é um brasileiro falando inglês ali, ou alguém que fala uma língua latina, porque é comum a gente colocar essa vogalzinha de apoio, porque a gente não tem palavras começando com S em português, né? Então, assim, eu aprendo a reduzir esses errinhos, né? Então, ao invés de eu ficar falando star, eu vou aprender que é star. Ao invés de eu falar face, eu vou aprender que é face. Ao invés de eu falar make, eu vou aprender a falar make, ok? Só o K no final, make, o som K, né? Então, isso é o que muita gente interpreta como redução de sotaque. Na verdade, a correção de errinhos pontuais na pronúncia. Já o sotaque é um negócio que às vezes a gente não vai perder, mas a gente pode, né, chegar perto ali e imitar, né? Aí são os imitadores, a imitar o jeito que a pessoa fala. Tem muita gente que é boa nisso. Eu conheço várias pessoas que são boas assim e falam inglês imitando um sotaque, tá? E aí tem estudos que mostram por que isso é possível e tudo mais, como é que isso aconteceu. Eu ia falar outra coisa de sotaque aqui, assim, que eu digo para as pessoas, se você quiser, né, aprender inglês, você vai ter que focar na pronúncia, é o ponto mais importante, falar com clareza, entender, de novo, connected speech, word stress, sentence stress e, eu sempre esqueço intonation, ok? Além disso, esses 4 pontos são importantes para que você aprenda a pronúncia. Se você quiser, né, aprender a imitar algum sotaque, seja britânico, algum lá dentro da Inglaterra, seja dentro dos Estados Unidos, seja o australiano, seja um indiano, um sul-africano, aí é com você, entendeu? Quando você já tiver um bom inglês, um bom nível de inglês, você fala assim, caramba, agora eu quero imitar aqui um texano falando inglês. Vai fundo. Não, quero imitar um Cockney accent, né? O sotaque Cockney. Vai fundo. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho até legal. Se você acha que isso é importante para você, ou pelo menos por diversão, beleza. Tá? Eu, às vezes, imito alguns sotaques por diversão. Né? Eu tenho mania... Assim, eu não imito tão bem, porque eu nunca foi uma característica minha imitar pessoas, imitar gente famosa, mas tem gente que consegue. Mas como eu estudo inglês há muito tempo e passei por 2 variantes no inglês, então eu consigo fazer o meu American way of speaking English. This is me speaking English, trying to fake an American accent in English, American accent English. So this is how I speak English most of the time with my friends, with coworkers, with the people that I have business with. So this is me speaking English. But if I want to change the way that I speak English, and if I'm talking to someone who lives in Britain, for example, this is how I'm going to speak English with them. Because for me, it's a natural way of speaking. I learned how to speak English this way, especially because I tried the Cambridge exams, and when I sat for the Cambridge exams, I wanted to speak English with a kind of British accent to make myself understood for the proctor, the person who was taking my oral examination. Então eu brinco com essas 2 coisinhas apenas, certo? Mas isso é uma coisa minha. Eu quis aprender isso. Eu nunca foquei, eu vou começar a aprender inglês, eu tenho que aprender a falar que nem um britânico, que nem um americano. Não, você tem que aprender a se comunicar em inglês com os itens de pronúncia que eu falei ao longo dessa live inteirinha. Então, qual é o mais importante para você aprender? Obviamente, pronúncia. Falar com clareza, né? Aprender a distinguir os sons, entender de connected speech, word stress, sentence stress, intonation. Já o accent, o sotaque, que é a nossa característica, é a nossa identidade, a gente não vai perder nosso sotaque. Você vai fazer correções pontuais na sua pronúncia, que vai reduzir um pouquinho o seu accent, tá? O accent reduction. E você vai, se quiser aprender a imitar um sotaque e tiver a capacidade de imitar um sotaque, vai fundo. Eu não tenho nada contra, mas deixa isso para depois, quando você já souber
você tiver um bom nível de inglês. Aí sim vai valer a pena e você não vai se frustrar tanto com certas coisas, ok?